Boa tarde, turminha! Hoje, 17 de junho de 2020, estamos começando, eba! Hoje teremos a seguinte disciplina: Português e Geografia. Vamos começar? Para o início da nossa aula de hoje de língua portuguesa, temos uma brincadeira. Vamos para a instrução lá na página 35, no módulo de vocês. Vocês já pegaram o material de vocês, né? Já estão todo mundo aí preparado, né? E aí, o São João, como é que vai ser o São João de sua casa? Hein? Vai ser de casa, você aí na sua casa, o tio na casa dele. Então vai ser tudo de bom, né? Tem canjica, quentão, e um bora arrochar, pipoca e tudo mais, né? Então vamos lá, pega aí o material de vocês agora. Lá na página 35 tem a instrução de uma brincadeira, certo? Eu vou colocar agora, né, as instruções da Positivo On, onde ele vai explicar um pouquinho dessa atividade. E depois a gente retorna aqui, tá bom? Vamos lá para a nossa instrução da brincadeira e depois vocês irão brincar aí na casa de vocês, tá bom? Juntamente com a família de vocês. Vamos começar a nossa aula pensando em brincadeiras e brinquedos? Tive uma ideia aqui. Depois que você terminar de estudar, que tal organizar os seus brinquedos e os seus jogos do seu quarto? Que ótima ideia, não é mesmo? Agora vamos pensar aqui nos nossos estudos. Pega seu caderno, uma folha de papel e começa a desenhar e escrever as brincadeiras e os brinquedos que você mais gosta. Se for um jogo, escreve aí como jogar. Isso é importante. Vamos fazer aí um levantamento das brincadeiras que você gosta. Depois, você pode convidar um adulto da sua casa e propor uma entrevista com esse adulto. Que tal ser um repórter por um dia? Pensa nas perguntas aí que eu penso aqui. Bom, você vai perguntar primeiro o nome, a idade e pede para essa pessoa pensar nas brincadeiras e nos jogos que ela brincava quando era criança, na sua idade. Depois você pode anotar os nomes das brincadeiras ou dos brinquedos, dos jogos. Pode perguntar para esse adulto se ele brincava na escola, como eram as brincadeiras. E também pedir para ele escrever as regras, as instruções de sua brincadeira preferida. Aí juntos depois vocês podem brincar. Ótimo, começar a aula assim é maravilhoso. Pode dar aquela paradinha e fazer tudo isso, ok? Depois retoma a aula. Vamos lá. Então vamos pensar em algumas brincadeiras. Pensa aí que eu penso aqui. Eu falo uma, você fala outra. Amarelinha. Você fala outra, tá? Amarelinha, esconde-esconde, jogo pirata, jogo futebol, Cinco Marias, o mestre mandou. Ih, tem um monte de brincadeira, não tem? E Brincar é muito interessante, tem uma diversidade de formas e tipos de brincadeira. E também depende da cultura e por isso nós estamos o quê? Descobrindo brincadeiras indígenas, não é mesmo? Nós vamos ver agora a continuação lá do nosso capítulo 5. Vamos descobrir jogos que têm regras, vamos construir um brinquedo. As brincadeiras propiciam aprendizagem. Concorda com a professora? Por quê? Quando você vai brincar, ou na oralidade, ou numa orientação por escrito, no texto escrito, você tem que entender o texto, as regras para brincar, né? Então, o texto vai nos ajudar a entender a brincadeira ou o jogo. Como o jogo da onça. Você vai montar um biboquê na sua casa. Para isso, você vai precisar entender o texto, as regras e as instruções, o passo a passo.
texto instrucional o nome desse texto, porque ele dá instruções. Então, eu posso brincar e eu posso estudar ao mesmo tempo. Estudar com texto é ótimo. Mas, então vamos começar pela cama de gato. Lembra quando a professora sugeriu que você brincasse com a cama de gato aí no início da aula, na semana 9? Aliás, para os indígenas tem outro nome, né? Você já sabe. Procura aí. Eu fui lá na aula explicando oralmente e você foi tentando fazer aí. Hoje vamos facilitar. Além do barbante, claro que você vai ter que ter em mãos, nós vamos ler as instruções do texto da página 35. Pode abrir. Eu vou ler, você vai prestar atenção na leitura e olhar nas imagens do seu texto. Então, as imagens vão nos ajudar bastante também. Vão esclarecer como é que nós devemos jogar a cama de gato. Então, temos que fazer um combinado. Se você não entender, nós podemos inserir informações nessa brincadeira, no passo a passo, para ficar mais claro, ok? Tudo bem. Corre buscar um ajudante aí, um adulto, alguém na sua casa, porque não dá para brincar sozinho com a cama de gato. Preciso de mais uma pessoa, porque eu vou fazer a cama de gato na minha mão e alguém vai tirar e vai fazer outra forma, não é? Então, começando, leiam as instruções da página 35, porque a página 36 você vai responder aí. Então, já está combinado, ok? Então, vamos lá. Eu vou virar a página aqui e você aí. Na página 35, temos um texto com instruções da brincadeira cama de gato. Observou? Esse texto apresenta etapas, o passo a passo que deve ser seguido, com a descrição ao lado da imagem que orienta a forma de brincar. Perceba que essas imagens ao lado desse texto escrito, elas te ajudam a interpretar e entender as etapas. Você observou que existe uma sequência numérica ali? Primeiro, segundo, terceiro, né? Então, fique ligado. Mas, antes de iniciar a leitura, eu queria lembrar algumas questões importantes em relação a esse texto. Por quê? A orientação do enunciado diz para ler as instruções da brincadeira, mas antes fala do Pedro Aventura. Você lembra dele? Sim, o personagem do livro O Jogo da Onça, escrito por Maurício de Lima e Antônio Barreto. Aquele e-mail que você leu na semana 9, na página 30. Isso, o jovem que era jornalista, que aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo, uma brincadeira, chamado Jogo da Onça, que nós vamos jogar hoje. Então, mas, na verdade, o autor desse livro, o Maurício de Lima, ele é um pesquisador. E ele realmente foi, junto com outros pesquisadores, visitar, com autorização da FUNAI, várias aldeias diferentes em nosso país. Olha que legal! E nessa expedição que ele fez, ele queria saber sobre a origem dos jogos, os brinquedos e as brincadeiras das crianças indígenas. Então, quando ele visitou uma dessas tribos, dos Camaiurás, lá nessa tribo, como já está escrito no nosso livro, ele observou as crianças brincando com o jogo cama de gato. Bom, então, quando ele observou e conheceu esse jogo lá, ele percebeu que os indígenas, eles criavam diferentes figuras. Eles tinham muita habilidade nas mãos, né, para jogar. Então, eles usavam um fio do tecido de buriti. E as figuras que eles iam formando, conforme um passando para a mão do outro, estavam ligadas à cultura deles, indígena.
que eles criavam morcegos, gaivotas, peixinhos, o tucunaré, né, cobra, enfim. Antes da professora ler, eu queria contar essas curiosidades e são informações importantes também para você entender o contexto do capítulo que nós estamos estudando, 5, certo? Com a ajuda de um familiar, pega um pedaço de barbante, de fio e vamos lá, tentar brincar. Eu vou lendo e você vai tentar entender essas instruções. Combinado? Vamos lá. Mojarutape ou cama de gato. 1. Amarre as duas pontas de um pedaço de barbante e enganche-o entre os polegares, deixando um pedaço do barbante na palma de cada mão. 2. Passe o dedo médio da mão direita sobre o fio da palma esquerda. 3. Agora, passe o dedo médio da mão esquerda sobre o fio da palma esquerda. É importante que seja o fio da última laçada feita. Está pronta a cama de gato básica. 4. Depois de terminada, outro jogador deve colocar os polegares e os indicadores por baixo da cama de gato e tirá-la do colega sem desfazer a forma. Você conseguiu entender e fazer com o seu familiar? Depois, você vai resolver como tarefa em casa a página 36. São questões sobre o texto e sobre tudo o que nós conversamos, certo? Você vai conversar com seu familiar na atividade 2 e contar para ele se já conhecia a brincadeira, se as instruções você achou que foi claro, se você conseguiu entender com a ajuda da imagem, com a ajuda da professora quando ela fez no outro vídeo. Conte para esse familiar. O 3. Você vai responder se apenas com a leitura das regras foi possível entender a brincadeira ou você precisou das imagens para facilitar. A 4. O que você precisa de material para brincar? A 5. Você vai responder se é possível brincar sozinho de cama de gato. Olha só quem que a professora pediu para você chamar, né, nesse momento. A 6. Qual é o objetivo deste texto? Lembra que a professora explicou várias vezes. Esse texto é um texto instrucional. Ele instrui, ele dá a descrição de como fazer as etapas, o passo a passo, né? Então, ele vai explicar as regras de uma brincadeira. Aqui é bem importante, as 6, tá? Depois você vai tentar identificar para quem que foi escrito o público. Quem é o leitor? O público é o leitor. E o 8, você vai pensar se essas regras estão claras, se você acrescentaria ou mudaria alguma. Concluímos? Então, vira a página e agora abre na página 37. Vamos brincar? Jogo da onça, chegou a hora. Muito bem. A expedição do Pedro Aventura seguiu viagem e foi parar na aldeia dos Bororós. Lá, ele descobriu o jogo Adugo, que é o jogo da onça. Ele é um jogo de estratégia. O que é estratégia? É um planejamento, um plano que você vai fazer para alcançar o seu objetivo. Para ganhar o jogo, você tem objetivos a serem alcançados. Vamos já descobrir no nosso texto instrucional que vem abaixo. Então, vem o texto direcionando o passo a passo do que você tem que fazer para jogar, certo? A professora vai ler as instruções para você conhecer essa brincadeira. Muito bem. Então, primeiro vai lá no material de apoio e encontra o tabuleiro e as peças. Destaca para que você possa organizar o seu jogo e destacar. Você sabia que esse jogo ele é muito parecido com o jogo de damas?
Você já viu um jogo de damas ou já viu alguém jogando? Quando você jogar, então, você vai lembrar. O que você vai precisar? Organizar seu tabuleiro, mas antes vai precisar convidar alguém para jogar com você. Então, chama aquele familiar para vocês jogarem juntos. Organizou? Excelente! Agora, eu vou ler as instruções para você jogar. Destacou do material de apoio, está com o tabuleiro e com as peças. Então, vamos lá, o passo a passo. Aqui você vai ter a descrição do que fazer, as etapas que você vai seguir para jogar, para brincar, certo? Então, primeiro, você prepara o jogo, vai colocar as peças conforme o desenho que está aí, no seu livro e aqui no vídeo. Você vai usar os dois tipos de peça. Um que vai representar o participante que ficará com os cachorros e outro que ficará com a onça. Escolha aí. 2. Número de jogadores. São 2. Um jogador fica com a onça e o outro com os cachorros. 3. Vamos ver quais são os objetivos. Como é que você ganha esse jogo? Vamos lá. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. Então, quem está com a onça deve pegar 5 cachorros na hora do jogo, no movimento das peças, para ganhar, certo? O jogador com os cachorros deve encurralar a onça. O que quer dizer isso? Não pode deixar a onça pegar os cachorros, certo? Ela não pode pegar, que é o objetivo dela. Então, como que eu vou fazer isso, professora? Vamos ler lá como é que eu movimento as peças. Então, você vai deixar ela sem possibilidade de se mover no tabuleiro. Ok? Então, vou explicar isso. Como é que vai acontecer? Então, vamos para a frente. Então, agora, nós vamos para a etapa 4. A etapa da movimentação, onde você vai começar a jogar e a entender a regra. Você já organizou com o seu participante, com a pessoa que você escolheu, as peças do jogo no tabuleiro, correto? Você já decidiu quem vai ser o cachorro e quem vai ser a onça. E agora nós vamos começar a jogar. Então, prepara aí, você vai fazendo junto com a professora e aí você vai entendendo melhor, certo? Então, lá na página vai ter lá a etapa 4, a movimentação. Primeira coisa, o jogador com a onça inicia a partida e ele tem que mover a peça para qualquer casa que seja adjacente. O que é adjacente? É perto, é próximo, é ao lado, certo? Ela não pode pular uma casa. Então, ela tem que estar vazia. Então, quem começa é a onça. Então, sou a onça, eu venho para cá, certo? Muito bem. Depois, em seguida, o jogador com os cachorros deve também mover a sua peça. Também para uma casa adjacente. Então, uma casa próxima e vazia. Então, nós vamos fazer assim. Ok? Bom, outra questão importante é você observar que suas peças, elas podem se mover para qualquer direção, certo? Então, eu posso pegar a minha onça e posso vir para cá. Olha, eu posso pegar o meu cachorro, eu posso vir para cá. Qualquer direção, sem pular, sempre adjacente, do lado, próximo, certo? Mas tem que ter um cuidado, vamos ver qual é. A onça deve tomar cuidado para não entrar em sua toca, é a parte triangular, essa parte aqui, ó. Então, se a onça ficar aqui,
ela vai ficar encurralada. Agora a gente entendeu o que é encurralada. Ela não pode entrar nesse triângulo, certo? Então, vamos voltar lá. Não pode. Então, eu coloquei primeiro aqui e depois o outro jogador aqui. Caso isso aconteça, os cachorros vencem o jogo. Então, a ideia é que o cachorro vai empurrando para ela chegar nesse triângulo aqui embaixo. A onça captura um cachorro quando salta sobre ele para uma casa vazia. Então, olha só, eu não posso vir daqui com a minha onça vir para cá, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pular por cima do cachorro e aí eu tiro uma peça, entendeu? A captura pode acontecer em qualquer sentido. O jogador pode fazer mais de uma captura. Então, agora é só combinar, alternar as jogadas até que um dos dois vença, certo? Se o cachorro quiser vencer, vai ter que jogar a onça dentro do triângulo, encurralar a onça. E se a onça quiser vencer, vai ter que tirar 5 peças do tabuleiro. Pronto, turminha, estamos de volta. E aí, gostaram da brincadeira? Jogo da onça! Ei, que bom, né? Que bacana! Vamos agora na página 38, tem uma explicação aí na página 38, e na página 39 temos aí um novo conteúdo, que é o substantivo coletivo. Vocês já ouviram falar? Não? Então vamos lá. Então, como já sabemos, o substantivo é o termo que nomeia os seres como pessoas, animais, lugares, objetos. Então, eles se subdividem em várias classes e entre elas estão os substantivos coletivos. É interessante sabermos que a palavra escrita no singular representa tantos outros seres de uma espécie, não é verdade? Pois sempre que ouvimos a palavra constelação, lembramos de uma reunião de estrelas. Ao falarmos em ramalhete, nos vem à mente uma porção de flores reunidas e assim por diante. Dessa forma, o substantivo coletivo representa um conjunto de elementos de uma mesma espécie. Ampliando os nossos conhecimentos sobre esse assunto, veremos a seguir um vídeo que fala do substantivo coletivo, certo? Vamos assistir o vídeo e depois a gente retorna, tá bom? Eu espero que sim, mas se as coisas não estiverem tão legais, eu tenho novidades que vão tirar você desse marasmo e te fazer esquecer dos problemas. O que eu tenho para te mostrar hoje é importantíssimo, é divertido, é substantivo coletivo! Como já sabemos, os substantivos dão nome a tudo que existe. Animais, lugares, objetos, sentimentos e pessoas. Os substantivos se subdividem em várias classes. E algumas delas nós já estudamos aqui. Lembra-se dos substantivos próprios e comuns? O seu nome, o meu nome, o nome do Quito, do nosso país, todos eles são substantivos próprios. E quando falamos menino, cachorro, computador, são substantivos comuns, já que se referem aos seres de forma geral. Uma dessas várias classes é chamada de substantivo coletivo. Esse tipo de substantivo é muito interessante pelo simples fato de utilizar palavras escritas no singular para representar um conjunto de seres de uma mesma espécie. Esses conjuntos podem ser formados pelas coisas mais diversas que você possa imaginar.
Você com certeza até conhece alguns deles, que são utilizados no nosso dia a dia. Sempre que ouvimos a palavra constelação, lembramos de reunião de estrelas. Ao falarmos ramalhete, nos vem à mente uma porção de flores reunidas. Ai, que gracinha! Mas, voltando ao nosso assunto, o dicionário também é uma ótima fonte para conhecer os substantivos coletivos. Faça um teste. Pegue o dicionário mais próximo de você e procure pela palavra... Deixe-me ver... Procure pela palavra elefante. E aí, encontrou? Vejam o que o Quito achou. Elefante. Mamífero paquiderme da família dos elefantídeos de tromba. As patas têm 5 dedos. É o maior mamífero terrestre atual, chegando a pesar mais de 3 toneladas. Coletivo, manada. Bingo! O coletivo de elefante é manada. Viram como é simples? Mas não custa reforçar, né? O substantivo coletivo representa um conjunto de elementos de uma mesma espécie. Agora que vocês já sabem o que é, que tal conhecermos mais alguns substantivos coletivos? Vejam só, uma alcateia! Quantas abelhas! Cuidado! Quito, é um enxame! Que linda esquadrilha! Olha, Quito, uma multidão te espera! Vejo até a matilha! Depois de tanta agitação, nada como repousar em uma cordilheira e ver a revoada que brinca nos ares. E com esta linda imagem, vamos terminar nossa aula sobre substantivos coletivos. Lembrando que existem muitos outros. É uma lista imensa, porém, não se preocupem em decorá-los. Procurem ler muito, que vocês naturalmente começarão a assimilar muitos coletivos. E sempre que pintar uma dúvida, não hesitem. Procurem a biblioteca mais próxima, peguem um bom dicionário e pesquisem. Tchau! O vídeo, né, foi bem explicativo aí, esse vídeo, né? Então agora vocês irão assistir a aula da Positivo On, que também vem reforçando essa parte dos substantivos coletivos, tá bom? Vamos assistir e depois vocês irão responder as questões na página 39, certo? Fiquem todos com Deus, até a próxima aula. E agora você vai abrir o livro na página 39. Muito bem, palavras de cá para lá. Você acabou de ver o jogo da onça e lá tinha cachorro, cachorros, no plural, vários, não é mesmo? E tinha uma onça. Olha que interessante. Aqui nessa página a gente tem o cachorro e tem um conjunto de cachorros ali, você viu? Observe essas duas imagens aí da sua página. Quando a gente dá nome a esses animais, a gente utiliza o substantivo, certo? O que é o substantivo? É aquela palavrinha que nomeia, que dá nome aos seres, a objetos, as cidades, né? Existem vários tipos de substantivos. Então, aqui a gente tem um substantivo que é o cachorro, tá nomeando. O nome dele aí essa espécie é cachorro. Mas quando eu tenho um conjunto dessa mesma espécie, um conjunto de cachorros, eu posso chamar de matilha. E na nossa língua portuguesa, nós chamamos isso de substantivo coletivo. Tá vendo? Então, são essas palavrinhas que vão dar nome a uma coleção, a uma reunião de vários seres aí, no caso da mesma espécie, que são os nossos cachorrinhos. Viu que legal? Já descobriu mais alguma coisa. Então, pensa assim, eu vou dar nome a um conjunto de cachorros
Eu vou chamar de matilha. Mas, professora, e se eu quiser chamar no plural? Matilhas, existe? Aí são vários conjuntos, eu tenho várias matilhas, certo? O plural de cachorro é cachorros. Agora, o conjunto aí, que eles estão juntos desses cachorros, esses seres, nós vamos chamar de matilha. Vamos aprendendo. Guarda aí essa aí, já aprendeu uma hoje, né? Então, você vai responder ali. As palavras que estão nas legendas estão no singular ou no plural? Cachorro é singular, não é? Uma palavra que está no singular. Matilha também. Ah, professora, mas tem muitos cachorros ali dentro. Sim, todos reunidos e todos são cachorros. Então, a palavra matilha está no singular. Vamos fazer outros exercícios. A letra B pede para você copiar a palavra que indica o conjunto de seres. Falamos já, matilha. Mas tem outra coisa muito legal nessa página. Você viu o RA? Isso, acessa o RA. E quando você acessar o RA, você vai encontrar um jogo, o jogo dos coletivos, desses nomes, desses substantivos que estão no conjunto, na reunião, na coleção, certo? A professora colocou um exemplo aqui, depois você vai olhar. Então, quando você abrir o RA olhando para a página, ele vai aparecer um monte de livro assim na sua frente. Aí ele vai pedir para você responder o coletivo de livros, um conjunto de livros reunidos é uma biblioteca. E tem outros muito mais. Você vai descobrir